A graça e a paz do Senhor a todos do Bíblia, Livros e Café. Hoje estamos apresentando o nosso primeiro vídeo sobre o latim para a reza do Santo Rosário. Na pedido de algumas pessoas, né? Em especial o nosso amigo Mário aqui do canal, pedindo para a gente fazer um vídeo ou alguns vídeos sobre latim para ajudar a reza do Santo Rosário. Como a gente está rezando o Rosário em latim aos sábados em família, então eu rezo com a minha família aqui desse lado, vocês rezam com a família de vocês aí do outro lado, nas lives, e pediram para a gente fazer alguns vídeos falando sobre o latim, para a gente poder acompanhar melhor, né? Essa língua tão bonita, tão maravilhosa, que é a língua oficial da Santa Igreja, né? Então, existem algumas formas de se pronunciar o latim, né? E a forma que nós da igreja utilizamos é o chamado latim eclesiástico, né? Ou latim romano, né? Que se assemelha à pronúncia do nosso italiano moderno, né? Então a gente percebe melhor essa semelhança com o italiano, né? Quando, por exemplo, em algumas palavras como Ave Maria, gratia plena, né? O gratia é muito semelhante ao italiano, né? Então, as letras do alfabeto latino são idênticas às nossas, né? A única exceção era o Y, mas já foi incorporado ao nosso alfabeto, né? Tanto o Y, o W e o K, por conta de palavras de origem inglesa, então foi incorporado ao nosso alfabeto, né? Mas antigamente não tinha o Y. E originalmente no latim também não tinha, né? O Y surgiu por conta de palavras emprestadas do grego, né? O grego tem a letra Y, tem que fazer biquinho. Na pronúncia da letra Y, você tem que fazer o biquinho semelhante ao francês, né? O U do francês. O U, você pronuncia um I com biquinho. U. Mesma coisa no alemão, né? Aquele U com o treme em cima é o I com biquinho, né? Como na palavra Müller. Então, mas eu não consigo fazer o biquinho, né? É muito difícil. Não, cara. Eu lembro da história contada por dois amigos meus que faziam o curso de francês, né? Eles relataram a história lá que um dos alunos falou pro professor, eu não consigo fazer esse biquinho. É impossível fazer isso. Ele disse, não, cara. Não, professor, eu não consigo. Depois você tenta falar a palavra urubu sem fazer biquinho, né? Então você exercita como se você estivesse gritando com a pessoa que está lá do outro lado da rua, né? A 50 metros de distância. Tenta falar urubu. É impossível você fazer isso sem fazer o biquinho. Então, faça o biquinho do U, mas você pronuncia I. U. Aí eu me disseram lá que o rapaz tá tentando fazer o sem fazer o biquinho, e a cara dele se retorcia e tá parecendo que tava dando um derrame, né? Então, dá pra fazer, é só treinar, né? Então, todas as letras do latim devem ser bem pronunciadas, né? Não vai fazer igual ao português, que a gente não pronuncia as letras. Por exemplo, Pedro, a gente pronuncia como se tivesse U no final, não. Se fosse no latim, a gente tinha que botar Pedro. Dente, a gente pronuncia como se tivesse um I no final. Se fosse no latim, a gente pronunciaria dente. Tem que pronunciar o som da letra original. Tem esse negócio aí de trocar o som das letras, não, né? E as vogais geralmente têm o mesmo som que o português, né? E o U, por exemplo, em alguns grupos de palavra, o U tem que ser bem pronunciado. Em alguns grupos, como o QU, né? Como nas palavras quoque, tem que pronunciar o U. Quoque. Qui, qua, quod, quid. O U duplicado também, né? Como, deixa eu ver aqui, ecus. Ecus. Você tem que pronunciar o U duplicado também. Grupos como GU, contíguos, o U duplicado, né? Tem outro grupo de letras que é muito importante, que é o AE e OE. Às vezes essas letras aparecem juntas, emendadas aí. Elas têm som de E aberto, como se fosse o E com acento agudo. Vou usar o exemplo aqui do nosso texto. Causa nostre, leticia,
Si é. Causa nostre laetitia, né? É aberto, como fosse um E com acento agudo. A gente vai ver muitas vezes pessoas pronunciando causa nostre laetitia, como se fosse o E com acento circunflexo, um E fechado. Tá errado. Outro erro bastante comum que a gente vê, né? Por exemplo, todas as letras devem ser bem pronunciadas. Muita gente pronuncia Santa Maria Mater Dei. Tá errado, tem que pronunciar o Sancta Maria Mater Dei. Então o C tem que ser bem pronunciado. Sanctus, Sanctum, Factum. O C deve ser pronunciado. Então, Santa Maria Mater Dei. Não. Sancta Maria Mater Dei. Então, atente. Muita gente erra isso aí. Então, não cometamos esse mesmo erro. Letras dobradas, né? Letra dobrada. LL, TT, NN e outras, né? Quando a gente vê duas letras dobradas, elas devem ser muito bem pronunciadas. Deve ter ênfase nessa pronúncia por conta da letra dobrada, né? Então a gente já viu que a pronúncia das vogais em latim é extremamente fácil, né? É bem semelhante à pronúncia nossa em português. Mas algumas consoantes têm peculiaridades, né? Então, por exemplo, a letra S, ela é pronunciada como se fosse o nosso SS em português, né? Por exemplo, na palavra roça. Então não se pronuncia rosa como se fosse no português com o som de Z, mas se pronuncia como se fosse o som do SS. Roça. Roce. Né? O X se pronuncia com o som de KS, como se fosse o nosso, em português, táxi. Né? Táxi. Maxime. Rex. Lex. Som de KS. O T, seguido de um I breve mais uma vogal, tem o som de S, né? O S. Por exemplo, justicie, paciência, tem um som de S, o som do SS. Mas a gente já viu que no nosso latim eclesiástico, esse T mais um I breve mais uma vogal tem o som de TCH, como nas palavras tchau, tchan, República Tcheca, tcheco. Então tem esse som de TCH, né, semelhante aí ao italiano, como na palavra grazia, grazia plena, né? Ave Maria, grazia plena. O C também tem o som de TCH, aquele som lá do italiano, né? Se ele for seguido de E, I, aquelas duas letrinhas lá, AE e OE, e seguido de Y também, né? O exemplo é cello. O CH tem o som de K, né? Como na palavra carisma, Criste, Christus, máquina. Então, CH tem o som de K. O S impuro, que é o S seguido de uma consoante diferente de C, no início das palavras. Como ele deve ser bem pronunciado como S, né? Por exemplo, statum, spes, speculum. Não se pronuncia estatum, como se fosse um E no início da palavra. Não pode. Espes, não se pronuncia assim, né? É spes, statum. Não se pronuncia speculum, mas speculum. Né? O J tem o som da vogal I, né? Por exemplo, Iesus, Eius, Euro. O PH tem o som de F, como em português arcaico a gente pronunciava farmácia, né? Era escrito com PH, né? Como, por exemplo, na palavra profetarum, lá na ladainha de Nossa Senhora. Né? Então, algumas peculiaridades da pronúncia romana, né? Ou da pronúncia eclesiástica, semelhante ao italiano. Né? O CE tem o som de CE, o CI tem o som de CHI. Né? Por exemplo, CE em cellum.
E em Cícero tem um som de TCH, semelhante ao italiano. O SC tem um som de CH, né? Diferente do S espúrio, né? O SC tem o som de CH. Por exemplo, em Scena e em Scientia. Scientia. O GE tem o som de G. E o GI tem o som de G, como em Santa Dei Genitrix. Genitrix. Então é isso aí, pessoal. Essas são algumas particularidades do nosso latim. Agora a gente vai dar uma treinada aqui, né, em algumas orações do texto, né, algumas palavras da ladainha para a gente exercitar e ver se a gente aprendeu. Credo apostólico, né? Credum in Deum Patrim omnipotentem. Então, omnipotentem. Você tem que pronunciar bem as letras. Creatorum celi et terre. Celi. Terre. Então, tem que pronunciar o E aberto, como se fosse E com acento agudo. Et Iesum Christum. Iesum. O J tem som de I e o S tem que ser bem pronunciado como se fosse o SS, né? Iesum. E o M no final da palavra tem que ter não é nasalizado, ele tem que ser pronunciado como uma consoante. Iesum. Iesum. Iesum Christum. Então, CH no Christum tem som de K e o U no final e o M no final tem que ser bem pronunciado. Filium eius unicum. Então, Filium eius. O J com som de I. Domino nostrum qui conceptus est. O qui. O U deve ser bem pronunciado no qui. Depois de Espírito Santo. Espírito com U no final. Santo com O no final. Não vai falar Espírito Santo, não. Se tiver O no final, Santo. Natus ex Maria Virgine. Ex é X. O X tem som de KS, né? Ex. Maria Virgine. O G tem som de G. De DG, né? Virgine. Passo sob Pôncio Pilato. T mais I breve mais vogal, tem som de TCH no latim eclesiástico, né? Parecido com o italiano, né? Sob Pôncio Pilato. Crucifixus. Então, X com som de KS. Mortuus et sepultus. Então, mortuus tem dois U's, devem ser bem pronunciados. Mortuus et sepultus. Descendit ad inferus. Então, nós temos o SC ali no descenditis. SC tem som de CH. Tertia die. Tem que jogar o italiano aí, né? Tertia dia. Rexurexit a mortuis. Ascendit ad celos. Então, o SC tem som de CH. Ascendit ad celos. Aos céus. Sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Indi venturus est iudicare. É judicare, né? O J tem som de I. Judicare. Vivus et mortuos. Credum em Spiritum Sanctum. O C tem que ser pronunciado. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sanctam. O C tem que ser pronunciado. Sanctam. Sanctorum communionem. Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem vitam aeternam. Amém. Pater noster, qui es in celis. O qui. Sanctificetur. C com som de Ch. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentazione, aí você joga um italiano, et ne nos inducas in tentazione, sed libera-nos a mal, amém. Ave Maria, gratia, gratia. T mais I, breve mais vogal, joga um italiano lá, tch, tch. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta, benedita não, benedicta, tem um Czinho ali. Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, Iesus. Depois a gente vai pro, futuramente, se a gente for estudar gramática, né, se surgir a necessidade, né, a gente vai ver que em um dos evangelhos, tá lá na saudação angélica, benedicta tu in mulieribus, como tem aqui na nossa reza do Santo Rosário, né, na Ave Maria, e em outro evangelho tem benedicta tu inter mulieres. Então por que em um tem in mulieribus e no outro tem inter mulieres? Então se um dia a gente for estudar a gramática, a gente vai ver por que existe essa diferença. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória Patri, e no final, né? Et Filio, ó no final. Et Spiritui Sancto, ó no final. Sicut era in principio, o C tem som de tch também. Sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Amém. N no final. Saeculorum, M no final. Amém. N no final. A oração de Fátima, né? Om Iesu, U no final. Dimitte nobis debita nostra, salva-nos ab inni. Tem I, se escreve igne, GN tem som de NH, né? Ab inni, inhe, inhe, IGNE, inhe, inferiore. Aqui está inferior, mas em alguns textos já vi inferni. Perduc in celum homines animas. Presertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent. Salve Regina. O G tem som de G, G. Mater misericordiae. Geralmente vocês vão ver as pronúncias Mater misericordiae. Só que o correto é Mater misericordiae. Aquele AE tem som de E aberto, né? É com acento agudo, né? Vita dulcedo. O C tem som de Ch, Chan, de Chan, Tcheco, Tchau. Vita dulcedo. Et spes nostra salve. Spes, não é espes, é spes. A te clamamos. Exulis filii Eve, Eve. Geralmente eles falam Eve, não? Filho de Eva, né? Só que o AE tem som de E aberto. A te clamamos, a te suspiramos, gementes et flentes, inna lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordias opus ad nos converte. Et iesum ante suspiramos, gementes et flentes, inna lacrimarum vale. Misericórdia nos converte. Et iesum benedictum, iesum benedictum fructum, M no final. Ventris tui, nobis pos hoc exilium, exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut gini. GN tem som de NH. Ut gini efficiamur promissionibus Christi. Então a gente finaliza aqui com algumas
algumas sentenças lá da Índia Nossa Senhora, né? Por exemplo, Christe. Christe eleison. Então, Christe, CH tem som de K. Deixa eu ver aqui outra. Causa nostre laetitiae. Então, aquela grupinho lá, AE, tem som de E com acento agudo, né? Regina Angelorum. Então, Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. O G de Regina Patriarcharum, tem som de K. Regina Prophetarum, o PH tem som de F. Regina Apostolorum. Regina Martyrum. Então tem um Y ali, né? Regina Martyrum. Então a gente vai aí com o tempo aperfeiçoando aí a nossa pronúncia do latim. Espero que tenha ajudado, pessoal. E sábado a gente se encontra para nossa mais uma reza do Santo Rosário em latim e em família. Então, Deus abençoe a todos. Nossa Senhora, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. Nossa Senhora do Santo Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.